Relações Jurídicas. Bom dia! Na edição de hoje do jornal Relações Jurídicas falaremos sobre o caso Chan. A guarda de um menino de 8 anos vira motivo de disputa diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos. O menino tem dupla nacionalidade e mora com o padrasto no Brasil há 5 anos. O pai biológico mora nos Estados Unidos e acusa o padrasto da criança de sequestro internacional de criança. Quem deve decidir o destino desse menino? A justiça brasileira ou a justiça americana? Vamos agora ao relato do caso. Tudo começou com um romance na Itália. O americano David Goldman era modelo e fazia sucesso. Bruna Bianchi, filha de empresários brasileiros, estudava moda numa das melhores escolas de Milão. Eram vizinhos, se apaixonaram e depois que ela engravidou, foram morar no estado americano de Nova Jersey, a 1 hora de Nova York. David e Bruna se casaram e 5 meses depois nasceu Chan. Mas a vida no subúrbio americano estava longe dos sonhos da brasileira. Ela cuidava do filho e dava aulas de italiano numa escola, precisando trabalhar com algo que não gostava para pagar as contas da casa. Foi então que no aeroporto de Newark, em 2004, que a vida do casal mudou completamente de rumo. Bruna embarcou para o Brasil, levando o filho Chan, no que seria uma viagem de férias. Mas ele jamais voltara aos Estados Unidos. Semanas depois, Bruna pediu a guarda do filho na justiça brasileira. Chan tinha 4 anos naquela época. Na justiça americana, David brigou e venceu. O juiz determinou o retorno imediato do menino aos Estados Unidos. A decisão teve como base a Convenção de Haia, um acordo que trata, entre outros assuntos, do sequestro internacional de crianças. A Convenção determina que o julgamento sobre a guarda não pode ocorrer no país para onde a criança foi levada. Há 2 exceções. No artigo 12º diz o texto: o juiz deverá ordenar o retorno da criança, salvo quando for provado que ela já se encontra integrada em seu novo meio. Mas isso só é válido se o pedido de restituição não acontecer mais de 1 ano depois da retirada da criança, estabelecendo a obrigatoriedade de, em prazo inferior a 1 ano entre o deslocamento e a decisão, que a criança seja restituída. Mas também cria uma outra possibilidade. É se o prazo for superior a 1 ano e a criança estiver adaptada ao país para onde ela foi deslocada. Nesse caso, o juiz pode indeferir o regresso, dizendo que a criança está adaptada ao país e, portanto, o melhor interesse da criança é que ela fique no país onde está. Segundo os advogados de David, a exceção prevista nesse artigo não pode ser levada em conta porque o pai entrou na justiça em 5 meses, ou seja, dentro do prazo estabelecido na Convenção. Os juízes fluminenses não entenderam assim e, além de levarem em consideração a exceção do artigo 12º, citaram outro, a do artigo 13º, que diz: o juiz não é obrigado a obrigar o retorno da criança se ficar provado que existe um grave risco de que ela, no retorno, fique sujeita a perigos de ordem física ou psíquica. A Justiça Fluminense considerou que mandar o menino de volta para os Estados Unidos depois de tantos anos no Brasil poderia causar danos psicológicos a ele. Assim, o caso foi julgado no Tribunal de Justiça do Rio e Bruna ganhou a guarda de Chan, além de conseguir o divórcio do marido americano. Foi considerado que o Brasil, julgando o caso dessa forma, estava violando a Convenção, pois estava esquecendo o real propósito do acordo, que é de assegurar o retorno imediato de crianças que foram ilicitamente transferidas para outros países. No fim do ano passado, o caso ficou ainda mais complicado. Bruna Bianchi, que tinha se casado com o advogado João Paulo Lins e Silva, morreu no hospital no Rio horas depois do nascimento da filha.
Ao saber da morte de Bruna, David Goldman veio ao Brasil na expectativa de levar o filho de volta aos Estados Unidos. Mas ao chegar, ficou sabendo que o padrasto tinha conseguido na justiça a guarda provisória do enteado e, alegando a paternidade socioafetiva, pedia também a guarda em definitivo. Em outras palavras, o padrasto se considera, pelo lado social e afetivo, pai verdadeiro de Sean. Depois da morte de Bruna, o governo americano pediu ao governo brasileiro providências para o retorno do menino ao país. Com base na Convenção de Haia, do qual o Brasil é signatário, a Advocacia Geral da União, representando o governo, pediu em juízo a restituição do menino ao pai aos Estados Unidos. Agora, todos os fatos relacionados ao caso saíram da esfera estadual e estão nas mãos de um juiz federal do Rio de Janeiro e sob segredo de justiça. A história de Sean Goldman virou um caso de problema diplomático. Relações jurídicas.